E aí, turma, pessoal do oitavo ano, 811 e 812, tudo bem? Voltamos aqui, né, com as aulas. Tá, estão partindo para mais uma aulinha virtual. Bom, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai ficar da página 162 até a página 170. O assunto agora vai ser triângulos. Bom, da mesma forma, pessoal, eu vou descrever em outra tela, né? Vou posicionar a câmera em outra tela, mostrando os exercícios, como eu fiz nos vídeos anteriores, e depois as resoluções. Tudo bem? Então é o seguinte, ó. Primeiro, vocês vão pegar o material, aquilo que eu sempre falo, material, lápis, borracha, tudo certinho, tudo que vocês usam normalmente na sala de aula, tá? Depois disso, vocês prestem atenção. Eu vou cortar para uma outra tela, né? Vou posicionar a câmera em outra tela, vou mostrar os exercícios e na terceira tela a gente vai fazer o quê? As resoluções dos exercícios, de alguns exercícios, tá bom? Esperar vocês se prepararem aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço. Tamo juntos. Olá, turma. Então, voltei, né? Agora posicionando em cima do livro, como eu falei, em cima do livro agora, né? Nessa outra tela, tá? Então vamos lá, nós estamos na página 162, tá? Nós vamos da página 162, como eu disse lá no início. Começa na 162. Então, o assunto é triângulos. Vamos ler juntos, tá? Abre o livro aí. Pegaram? Então vamos começar. Então diz triângulos. Como você já sabe, o triângulo é um polígono de 3 lados, sendo seus principais elementos os vértices, os lados e os ângulos internos e externos. Aí, segunda fala aqui, diz o seguinte. Ó, na figura a seguir, vamos destacar esses elementos. Tá, subir um pouquinho aqui, para posicionar um pouco melhor na tela. Então, vamos subir. Figura seguinte. Chegamos à figura seguinte. Bom, na figura seguinte nós vamos destacar o seguinte, ó. Acompanha a leitura. Os vértices têm A, B e C. Então, esse é um vértice, vértice A, vértice B e vértice C. Os lados, tem um lado AB, que é esse lado aqui, ó, de A até B. Todo esse lado eu compreendo como lado AB. Lado BC, esse lado, tá? E o lado CA é esse lado. É só seguir a ordem alfabética. Então, lado AB, lado BC e lado CA. Tá, ângulos internos. Eu tenho o ângulo A, tá aqui dentro, ó. Uma letrinha mais clara aqui. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Todo ângulo ele é representado aqui, ó, com acento circunflexo em cima, tá? Letra maiúscula aqui, o acento circunflexo, tá? E tem os ângulos externos. Os ângulos externos são o ângulo E1, ó, E2 e E3, tá? Então, dando seguimento nessa página de vocês aí, a gente tem um pouquinho mais abaixo. Deixa eu posicionar aqui melhor. Deu foco? Sim, deu foco. Vamos lá. Eu tenho classificação de triângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto à medida dos seus lados e dos seus ângulos. Então, o triângulo pode ser classificado tanto com a medida dos lados e a medida dos ângulos, tá? Então, vamos posicionar de novo. Vamos lá para cima na página. Então, eu tenho aqui, ó, a classificação. Então, lá em cima. Vou chegar isso um pouquinho para cá. Não atrapalhar. Melhor, melhor. Melhorou. Então, quanto à classificação, lendo juntos aí, por favor. Classificação de um triângulo quanto à medida dos seus lados. Os triângulos em relação aos lados, a classificação em relação aos lados pode ser triângulos equiláteros, são aqueles que possuem todos os lados congruentes, e congruente vem de igualdade, né? A gente já sabe disso. Triângulos isósceles são aqueles que possuem dois lados congruentes, ou seja, dois lados são iguais, né? Consequentemente, o terceiro lado vai ser diferente. E tem triângulos escalenos, são aqueles que não possuem lados congruentes, ou seja, nenhum dos três lados é congruente. Bom, continuando aqui, ó, eu tenho classificação de um triângulo quanto à medida dos seus ângulos. O triângulo ele pode ser em relação a ângulos, o triângulo pode ser acutângulos,
né, são aqueles que possuem os três ângulos internos agudos. Três ângulos internos agudos. Agudo é aquela medida que é menor do que 90 graus. Ó, esse ângulo A, ele tem a medida menor do que 90 graus, como está aqui. O ângulo B também, ele tem a medida menor do que 90 graus. E o ângulo C também menor do que 90 graus. Aquele sinal de desigualdade aqui, ó, menor. A menor do que 90, B menor do que 90 e C menor do que 90. O triângulo também, a outra classificação de triângulos, tá? Ele vai estar aqui, ó. Chegar um pouquinho. Vamos lá. Posicionei. Beleza. Estão enxergando aí, né? Olha lá, os triângulos, eles podem ser triângulos obtusângulos. São aqueles que possuem um ângulo interno obtuso. Obtusângulo. Esse ângulo aqui, um dos seus ângulos, é obtuso. Obtuso quer dizer que ele é maior do que 90. Ó, perceba que esse ângulo é agudo e esse é obtuso. O ângulo C é maior do que 90, tá? E finalmente, no final da sua página, eu tenho o triângulo, que a gente vai chamar de triângulo retângulo, que é o outro triângulo que falta. Vamos posicionar lá. Dando para ver? Meio complexo aqui. Deixa eu tentar posicionar um pouco melhor essa câmera. Vê aí, depois vocês me dizem aí. A gente está dando aquela improvisada. Mas, tá? Triângulo retângulo. Opa, balançou um pouquinho. Aguenta aí. Beleza. Vamos lá, lê junto aqui, ó. Triângulo retângulo são aqueles que possuem um ângulo interno reto. Aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos, eles são agudos. Porém, quando acontece que tem um ângulo reto, tá? Ele, como o A aqui, ó, nesse caso, o A tem 90 graus, tá? Vamos lá. Então, agora, a gente vai passar para uma outra página, que é a página 163, que vai dizer sobre condição de existência de um triângulo. Vamos lá, vou posicionar devagar. Deixa eu trazer o livro para cá, para a gente acompanhar juntos. Tá? Vamos ler juntos aqui. Dá uma improvisada nesse negócio. Beleza. Chegamos. Então, vamos lá, lê comigo aí, gente. Condição de existência de um triângulo. Bom, nem sempre é possível formar um triângulo a partir das medidas de três segmentos quaisquer. Observe a situação a seguir. Vamos construir um triângulo em que os lados são segmentos, o lado A, 8 centímetros, o B, 4 centímetros e o C, 3 centímetros. Depois, o segundo, 8 no A, o B, 4 centímetros e o C, 4 centímetros. Depois, o A, 8 centímetros, o B, 4 centímetros e o C, 5 centímetros. Para ter a condição de existência do triângulo, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Se eu escolher um lado, e a gente vai ver isso logo a seguir, vou posicionar um pouco mais para cima aqui, de novo. Vamos lá, vamos posicionar na figura. Olha só. Olhando o primeiro exemplo, ele diz que o seguinte, ó, 8 é maior do que 4 mais 3. 4 mais 3, tá certo. 4 mais 3, 7. 8 é maior do que 7. No segundo exemplo, 8 é igual a 4 mais 4. E aqui, no terceiro exemplo, diz que 8 é menor do que 4 mais 5. O que acontece aqui, ó? Por que estão esses exemplos? A gente vai ver por que para ser triângulo, você percebe que só forma quando um lado que foi escolhido é menor do que a soma dos dois outros lados, ó. 5 mais 4 aqui vai dar 9. Então, por que isso vai acontecer? Vamos lá. Por que aqui é triângulo, aqui não é triângulo e aqui não é triângulo? Só quando um lado que é escolhido é menor do que a soma dos outros lados. Vamos lá. Acompanhe a leitura comigo também. Vocês aí. Observe que os segmentos de medidas 8 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros não formaram um triângulo. Para que seja possível a construção de um triângulo, a partir de 3 segmentos, deve-se obedecer à desigualdade triangular que diz o seguinte. Então vamos lá, o que tem que acontecer? Ó, em qualquer triângulo, a medida de cada lado é menor que a soma da medida dos outros dois lados. Ou seja, em um triângulo cujos lados medem A, B e C, temos. Quando você escolhe A, B mais C tem que ser
maior do que A, quando você escolhe uma determinada medida. Então os outros dois lados, a soma dos dois lados tem que ser maior do que essa aqui, tem que ser menor. Quando você escolhe o lado B, o lado B tem que ser menor do que a soma de A com C dos outros dois lados. Se você escolher o lado C, vai acontecer a mesma coisa. O lado C ele tem que ser menor que a soma da medida dos dois lados que se segue. Quando isso aqui acontece, aí sim a gente forma triângulo. Tá? Aí ele ainda diz aqui, ó. Vamos lá no finalzinho do seu livro. Vamos lá, deixa eu posicionar um pouco melhor. De vez em quando fica embaçado, mas não esquenta. Estamos melhorando a cada semana, tá, pessoal? Cada semana. Então vamos lá. Estamos no finalzinho do seu livro aí. Então, diz o seguinte, ó. A desigualdade, lê comigo. A desigualdade triangular também pode ser enunciada da seguinte forma. Em qualquer triângulo, a medida de cada lado é maior que o módulo da diferença dos dois outros lados. Ou seja, em um triângulo cujos lados medem A, B e C, temos o lado A, no caso aqui, ele tem que ser maior do que o módulo de B menos C. Lembra que módulo é o seguinte, depois que você faz essa subtração aqui, ó, subtração, se ela der negativa ou positiva, qualquer número dentro de módulo vai ser sempre positivo. Mas olha só, nesse primeiro momento, fiquem com a resolução daqui de cima, tá? Daquilo que eu disse aqui de cima. Você vai escolher um lado e a soma dos outros dois lados tem que ser maior do que esse lado que você escolheu do triângulo. Tá bom? Tá? Então, dá uma cortadinha, 2 minutinhos. Vamos virar a página. Agora a gente vai para a página de número 164. Segura um pouquinho aí. Então, pessoal, página 164. Voltamos aí, tá? Bom, na página 164 o assunto agora é mediana. Mediana. Vamos lá, tá aqui, ó. Mediana. Então vamos ler juntos. Mediana é o segmento que une um vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. Bom, a gente aprendeu o seguinte, aqui ó, o A, o B e o C são vértices, né? Então olha só, o que vai acontecer? Mediana é o segmento de reta que você traça do vértice até o lado oposto, a metade do lado oposto. Ou seja, o ponto médio entre B e C é esse ponto aqui. Então a mediana de A é esse M3 aqui. A mediana do vértice C é esse M2 aqui, ó. É o ponto médio do lado AB. E a mediana, você olhando para o vértice B, ou seja, o segmento de reta que você traça até aqui, ó, que vai tocar no meio, né, desse segmento de reta aqui, ó, que monta o triângulo, então o que acontece? É o ponto médio. Então quando isso acontece, esse ponto aqui, ó, são as medianas, tá bom? Bom, vamos continuar a leitura. Deixa eu posicionar um pouco mais para cima e ler comigo aí. Vamos lá. Vamos ler juntos aqui, ó. Todo triângulo possui 3 medianas. Já demonstrei para vocês. Na figura representada anteriormente, as medidas são AM3, ou seja, é a mediana relativa ao lado BC. Então, ó, A, vértice, a mediana M3, ele chama de A, e aqui o M3 é a mediana relativa a esse lado, ao lado BC. BM1, cadê BM1? Ó, B, tá aqui o vértice, e a mediana M1. É a mediana relativa ao lado AC. Se você olhar para esse lado, aqui, ó, a mediana relativa ao lado AC. E CM2, aqui, ó, CM2 é a mediana relativa ao lado AB. Bom, o ponto de encontro entre as medianas é chamado de baricentro. O baricentro divide a mediana em duas partes tais que os vértices ao baricentro é o dobro da outra parte, ou seja, AG é igual a 2 vezes GM, BG é igual a 2 vezes GM e CG é igual a 2 vezes GM. Então, esse ponto aqui, ó, a gente chama de baricentro. Baricentro é o encontro das medianas, tá? Encontro das medianas. Baricentro. Deixa eu chegar para cá para mostrar de novo. Então, eu tenho mediana A até o vértice, até a metade do lado de BC. Tenho de B, do vértice B, até a metade do lado de CA, que é a mediana 1. E tenho do vértice C,
né, tocando no ponto médio, ou seja, do lado AB, então eu tenho essa mediana. Quando eu tenho o encontro dessas três medianas, esse ponto aqui é chamado de baricentro, tá? Vamos lá, continuando. Continuando. Agora a gente vai falar de bissetriz. Vamos lá? Bissetriz, chegamos, vamos ler juntos então. Bissetriz de um triângulo. Ou como balança isso aqui, né? Desculpa da câmera tá balançando um pouquinho. Eu vou tentar posicionar que fica meio complicado assim. Mas desculpa que ela balança porque o apoio que eu tenho aqui ainda não tá muito bacana. Mas nas outras aulas melhora. Eita, continua balançando, né? Deixa eu travar um pouquinho. Trava. Beleza, pessoal, vamos lá. A gente não perder tempo. Bissetriz. Bissetriz de um triângulo é o segmento que divide um ângulo interno ao externo de um triângulo ao meio. De novo, bissetriz de um triângulo é o segmento que divide um ângulo interno ou externo de um triângulo ao meio. Vamos lá, vamos posicionar lá em cima para ver o que é bissetriz nessa mesma página. Lembrando que a gente está na página 164, não se perde aí não, tá? Se perde não. Vamos lá, aqui ó. O que é a bissetriz? A bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes congruentes. Quando ele fala divide ao meio, porque as duas partes são congruentes, já que houve uma bissetriz. Ó. É muito parecido com aquilo que a gente falou antes da mediana. Se você olhar para A, esse segmento de reta que liga de A a S aqui, ó, ele está dividindo esse ângulo em duas partes congruentes. Então isso aqui é chamado de bissetriz também. Tá? Mesma coisa acontece no B. Aqui, ó, quando dividir o ângulo B no meio, também é chamado de bissetriz. E aqui C, a bissetriz aqui desse ângulo, porque dividiu o ângulo no meio, né? Isso não necessariamente a bissetriz é mediana, tá bom? Não necessariamente, tá? Eu vou explicar isso mais à frente. Mas o que vocês têm que gravar agora é que bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo em duas partes congruentes, ou partes iguais. Bissetriz divide o ângulo, tá? Vamos lá. Então vamos ler aqui. Deixa eu chegar para cima um pouquinho. Tá, vamos ler juntos. Vou ver se melhora aqui. Vamos lá. Todo triângulo possui três bissetrizes, porque são três ângulos, logo tem três bissetrizes. Na figura representada anteriormente, a bissetriz são AS, bissetriz relativa ao lado BC, então, ó, bissetriz AS, relativa ao lado BC, BS1, né? Aqui AS3, BS1, bissetriz relativa ao lado AC. Cadê BS1? Então eu tenho ó, B até S1. Então essa bissetriz é em relação ao lado AC. E tenho CS2, bissetriz relativa ao lado AB. Ó, C até S2, relativa ao quê? Ao lado AB. Lado é toda essa parte aqui. Vamos lá. Aí vem mais uma coisa bacana aqui, ó. O ponto de encontro entre as bissetrizes é chamado de incentro. A distância entre o incentro e qualquer um dos lados do triângulo é igual. Então a distância de aqui, ó, do incentro, não confunda, porque vai começar uma coisa aqui super engraçada, porque no primeiro momento a gente acaba confundindo, mas olha só, não confunda o que eu falei antes. Esse aqui é um incentro. Quando eu falo do incentro, a gente fala de bissetriz. Quando a gente falou de baricentro, que foi antes, é em relação à mediana, tá? Então, bissetriz. Tá legal? No começo confunde um pouquinho, mas daqui a pouco fica mais tranquilo, tá? Vamos pro terceiro tópico aqui, gente. Terceiro tópico a gente vai falar de altura. Altura do triângulo, tá? Vamos lá, deixa eu posicionar aqui melhor para nós lermos juntos aqui. Beleza, então vamos lá. Lá em cima, comigo, altura. A altura de um triângulo é o segmento perpendicular à reta suporte de um lado, com extremidade nesta reta e no vértice oposto a esse lado, tá? Então vamos lá. Altura do triângulo. Toda vez que vocês forem identificar a altura do triângulo, ela parte de um vértice para um outro lado do triângulo, tá? Nesse mesmo sentido. Tocando aqui. O que caracteriza a altura? Caracteriza a altura é que quando se toca no lado oposto ao vértice que você está pedindo,
eu tenho que formar aqui o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, o que acontece? Eu estou falando da altura, tá? Ó, de B para H. Chegou, tocou do outro lado AC, mas eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que esse ângulo de 90 graus estiver desenhado aqui, ó, ele vai representar a altura, né? Então, ó, vamos ler no final disso aqui. No final diz o seguinte, ó. Vamos dar uma posicionada para ver se eu consigo. Tá meio... Vamos lá. Aqui que eu queria chegar. Lê comigo aí, gente. Todo triângulo possui 3 alturas. Claro que possui 3 alturas. Por quê? Eu saio do vértice A para um outro lado. Saio do vértice B para o lado oposto do vértice C. Voltando a dizer, o que vai caracterizar a altura é o ângulo reto que forma ao tocar do lado oposto, né? Do lado oposto da onde está, da onde está saindo, né? Sai desse vértice, chegou no lado oposto aqui. Quando eu tenho um triângulo retângulo, ele vai caracterizar a altura. Então vamos lá. Todo triângulo possui 3 alturas. Na figura representada anteriormente, as alturas são AH e a altura relativa ao lado BC. Então, ó, A até H eu tenho a altura relativa ao lado BC. Vamos lá na outra folha. Na outra página. Página 165. Ó. Vamos lá, na 165 continua essa história, ó. O lado BH1 é a altura relativa ao lado AC e CH2 é a altura relativa ao lado AB. Bom, chamamos o encontro das alturas do triângulo de ortocentro, que é representado pela letra O. Então, quando você tem um encontro das alturas no triângulo, das alturas é ortocentro. Então, para a gente gravar, de novo, o ponto das bissetrizes é em centro, né? O ponto das medianas é baricentro e o ponto das alturas é ortocentro. Então, ó, de novo, o ponto que, né, define as alturas quando eles se encontram dentro do triângulo, alturas, é ortocentro. O ponto que tem de encontro dentro do triângulo, quando a gente está falando de bissetriz, bissetriz é o quê? Segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais, ele é um incentro. E o outro ponto das medianas é o baricentro, tá? São 3 coisas distintas, dependendo da pergunta que se faça. Tá? Vamos para uma terceira parte. Beleza? Aguenta aí. Então vamos lá, gente. Continuando. Tá? Agora a gente vai falar das propriedades de um triângulo isósceles. São algumas propriedades comentadas dentro do triângulo nesse estudo que nós estamos fazendo. Estamos na página 165, tá bom? Vamos lá, vamos ler juntos aí. Comigo, hein? Propriedade de um triângulo isósceles. Podemos verificar 2 propriedades referentes ao triângulo isósceles. São elas: em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Congruentes vem de iguais. Com base no triângulo a seguir, vamos demonstrar essa propriedade. Então, vamos lá. O triângulo a seguir, ele está aqui. Tá? Então, vocês vão perceber o seguinte. Vamos ler, ó. Os triângulos da base são iguais. Vamos lá. CAE. Tá? Vamos lá, deixa eu posicionar. Se AE é bissetriz do ângulo A, vamos comparar os triângulos AEB e AEC. Vou ler e vou demonstrar de novo. Ó. Ele fala, se AE é bissetriz, ó. Ou seja, esse segmento de reta dividiu esse ângulo em 2 partes. Se AE é bissetriz do ângulo A, vamos comparar os triângulos AEB. Cadê o triângulo AEB? Triângulo AEB. Esse triângulo aqui, essa parte do triângulo aqui, ó. AEB. E AEC, cadê o AEC? AEC. Então, comparando esses 2 triângulos que surgiram aqui, depois que eu usei a bissetriz aqui, ó, dividir, né? Então, se formaram 2 triângulos. Ele diz o seguinte, ó, acompanha aí. AB é congruente a AC, por hipótese 2, tá? AB é congruente a AC. Esse símbolo aqui é de congruência, ó. AB, esse lado aqui,
é congruente a esse lado, AC. Hipótese 2. Ele diz o seguinte, 2, alfa é congruente a beta. Alfa são os ângulos, ou seja, alfa é congruente a beta, um lado é igual ao outro, porque a bissetriz, como eu falei lá atrás, o que acontece? Ela divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, duas partes iguais. E ele diz que AE é congruente a E, lado comum, né? Ó, AE, esse lado aqui é congruente a E. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, onde está a minha bissetriz, essa bissetriz ela serve tanto para este triângulo como para este triângulo. Esse segmento aqui ele dividiu, mas ela faz parte tanto de um como de outro, tá? Então, basicamente é isso aí. Nós vamos mudar agora para a página de exercícios, tá? A página de exercícios, deixa eu dar uma mudadinha aqui. Como eu falei para vocês, a gente começou lá na página 162 e agora a gente vai partir para aqui, ó, para os exercícios. Os exercícios eles vão até a página 170, tá? Então eu tenho todos os exercícios aí para serem feitos, tá? Eu vou mudar de tela e na outra tela, pessoal, aí eu vou demonstrar, sendo que eu vou fazer um pouco melhor agora. Vocês têm um tempo para realizar esses exercícios e eu vou postar um outro vídeo com as resoluções. Só que hoje vocês vão ficar resolvendo os exercícios da página 167 até a página 170. E no próximo vídeo as resoluções vão estar lá, tá bom? E eu também vou colocar os gabaritos através de uma folhinha que eu vou postar. Tudo bem, gente? Então, fechou, tá? Bons estudos, tá? Não deixem de estudar. Esse vídeo é o vídeo da semana. E durante a semana a gente vai vendo como é que vai ficar. O que vocês vão fazer, que eu vou precisar. Qualquer tipo de dúvida, vocês cheguem lá no portal, no portal que nós temos lá, do Clipe Escola, e coloquem suas dúvidas lá. E a gente vai tirando as dúvidas, ou nas aulas que nós vamos fazer online, né? Ou vocês vão deixando os recados lá daquilo que vocês estão com dificuldade, tá bom? Então, legal. Bons estudos. Tô indo, tá? Fui, fique com Deus. Um abraço.